Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais uma aula sobre espiritualidade. Eu venho falar aqui sobre doença espiritual, porque é um tema, há muitas perguntas, né, que me veio sobre isso. José, a minha doença é espiritual? José, a minha doença é física, né? Como relacionar, como ter uma interpretação mais confiável e racional sobre esse tema. Eu vou começar a falar o tema com um pouco de experiência própria sobre o que é uma doença espiritual e física. Há uns anos atrás, mais ou menos há 12 anos atrás, eu fui diagnosticado com um tumor na hipófise. O tumor na hipófise mexe com o organismo todo. É uma glândula endócrina, então eu tinha o corpo completamente desregulado, tinha baixíssimos graus de testosterona, altíssimos graus de prolactina, então eu era como uma pessoa com elevada idade, uma fraqueza muscular, cansaço, baixa de líbido. E então comecei a fazer, né, quando foi diagnosticado, né, quando descobri o problema, que era esse tumor na hipófise, eu comecei a fazer os tratamentos químicos para solucionar o tumor na hipófise. Tive melhorias, mas nunca o tumor desaparecia. Nunca eu voltava realmente a me sentir de outra maneira bem com o meu corpo e por aí fora. Melhorias, sim, mas constantemente. Sempre a tomar os medicamentos e sempre com grandes altos e baixos. Até que esse problema na hipófise, ele começou a dificultar o meu trabalho mediúnico. A minha mediunidade, a minha sintonia começou a entrar em causa, né, com esse problema hormonal, com esse problema da hipófise. Então, pedi uma ajuda espiritual sobre esse problema e descobri que era algo kármico, né, um processo bastante complicado que não vai aqui do resumo deste vídeo ser trazido por aqui, mas um grande processo que existia kármico na minha vida e por aí afora, então eu tinha que passar por esse problema. Mas, ao mesmo tempo, eu queria continuar na mediunidade, continuar fazendo o meu trabalho e, na minha consciência, achei que o meu trabalho espiritual poderia, de alguma maneira, ajudar a resgatar o meu problema, né? Kármico que eu tinha e outros, né? Havia um peso kármico, havia outros pesos espirituais envolvidos nisso, mas a espiritualidade, então, deu-me a seguinte possibilidade. Você pode ficar sem o tumor na hipófise, pode continuar com o seu trabalho mediúnico, desenvolver a sua mediunidade, seu trabalho, continuar a crescer, a desenvolver, mas os sintomas você continua com eles. E eu, bom, entre nada ou isso, vai isso, ok? Então o que é que aconteceu? Dali a alguns meses que eu fui fazer um scanner cerebral, eu não tinha nenhum tipo de tumor mais na hipófise, tinha desaparecido completamente. Mas, fazendo o rastreio hormonal, era como 100% eu tivesse o tumor na hipófise, né? Então, os médicos ficavam assim, ele tem ou não tem tumor, né? Tem tumor no sangue, está acusando, né? Esses valores de quem tem tumor na hipófise, não há outra explicação. E outro médico dizia, mas aqui ó, já escaneou, não tem nada. Bom, vamos esperar um ano a seguir, vamos ver outra vez. Então, ano a seguir, escaneamento do cérebro, nada de tumor. Análise de sangue, sintomas de quem tem o tumor. Bom, o médico disse, pode ser psicológico, ele se habituou com os medicamentos e tudo, e se não tomando o medicamento ou tomando, tem essa parte psicológica, né? Então, eu fiquei lá um dia inteiro no hospital, tirando assim, relaxando, estando num ambiente tranquilo e fazendo várias vezes, várias colheitas de sangue e os níveis eram exatamente iguais. Então, o que aconteceu? Era um problema espiritual, mas que tinha um problema físico associado. Até hoje eu tomo os comprimidos, né, para o tumor na hipófise, eu não tenho, mas tenho que tomar para
manter aqui a minha saúde hormonal em dia. Chega os comprimidos? Não. O que que eu aprendi? Mudança de hábitos, mudança de sentimentos, mudança energética envolvendo minha vida. Tudo isso é que ajuda a estar assim em forma, estar bem comigo mesmo. Às vezes, e lá está. Por que que é uma carga espiritual? Basta uma pequena recaída sentimental, basta assim não me equilibrar assim em hábitos alimentares, já está tudo estragado outra vez em pouquíssimo tempo. Até que eu vou entrar agora outra vez em jejuns intermitentes e alguns cuidados que eu vou fazer um vídeo também sobre esse aspecto, tá bom? Para manter meus níveis. Então, foi um ato espiritual para eu poder continuar na minha missão, mas continuou o karma, continuou outras coisas assim para me obrigar a analisar a minha postura perante a mim, perante outras pessoas, sentimentos, compreensão da dificuldade das pessoas, da das doenças, a falta às vezes de vontade, a falta de ter um bom desempenho, seja mental, físico, que pode estar associado a um problema que não sabíamos o que era, né? Então, às vezes, um pré-julgamento que a sociedade faz, que os médiuns, né? Não só os médiuns, né? Quem quer ter uma evolução espiritualista tem que estar à parte, tem que ter consciência das suas explicações, tanto espirituais como físicas, estruturais do ser humano. Então, nada de pré-julgamentos, compreensão com o estado psicológico, o estado da saúde espiritual, física e mental dos nossos irmãos. Outro processo que se passou comigo, também trazido pela espiritualidade. Aí, um caso mais extremo, um caso mais difícil, foi o ano passado, que eu de repente começava a sentir grandes dores assim, principalmente na parte do peito, lado do coração, vinha pela parte do abdômen, às vezes mais no abdômen, às vezes mais no coração, mas principalmente dores no coração. Comecei a sentir assim esporadicamente, uma vez por semana, de vez em quando, por alguns minutos, depois começou a ser mais constante, 3, 4 vezes por dia, depois começou a ser quase uma manhã inteira, depois melhorava, passava, depois começou a não ser 2 ou 3 vezes por semana, era quase todos os dias, até que eu tive que ser realmente ido às urgências num hospital aqui em Paris. Ardia os pulmões, né? Já tinha medo que deve ser um cancro, assim, e espiritualidade nada de dar uma resposta concreta. É naquele momento que ela diz assim, não é para você aí vai ter que descobrir. Bom, o que aconteceu? Fui fazer um exame e no hospital, com exames que fiz, raio-x e tudo, o seu problema é você tem o coração inchado, ele está o dobro, para mais do dobro do tamanho de um coração normal, artérias completamente inchadas, você vai ter que fazer um tratamento muito rigoroso para voltar ao normal. Bom, ao menos já sei o que é algo físico. Mas você vai fazer um TAC, né? Uma ressonância magnética e tal, para ver o estado completo. Pronto, marquei a ressonância magnética, ecografias. Quando fui fazer, o que me disseram? Você nunca teve o coração inchado. Nunca teve artérias coronárias inchadas. Você nunca teve esse problema. Bom, mas e o outro exame? As dores. As dores realmente tinham passado. Dali eu fiz esse exame e soube o que era, e dali a uns 10 dias, mais ou menos, 12 dias, né? Parei de ter as dores, dali uns 3, 4 dias é que fiz esse exame e não tinha absolutamente nada. Ou seja, eu não tive nada no coração. Disseram que eu nunca tive. Embora outros exames diziam que eu tive, comprovadamente, com volume. Tenho os exames, tenho as provas disso tudo, né? Tanto da parte do tumor, da hipófise, dessa parte do coração, tenho exames, ou seja, também foi algo espiritual, uma carga espiritual, que também não é para o âmbito desse vídeo, mas isso que é? É uma doença espiritual? É um sintoma espiritual que trouxe algo físico intenso, posso garantir a vocês, grandemente doloroso, que me obrigou a parar certas atividades, refletir sobre algumas coisas, que será, né, se eu
se eu morro agora, né? Reflexões que às vezes a gente não tem, que eu não estou dizendo que todos tenham que ter, pessoas passem por isso, estou dizendo que a mim foi um fator importante para avaliar muitas coisas na minha vida que passaram assim nesse momento, obrigar-me a interromper certas coisas para poder avaliar certos acontecimentos de outras pessoas e compreender a veracidade de certos fatos, né? Que mesmo no mundo mediúnico, mesmo no mundo espiritual, às vezes somos confrontados com casos que ficamos assim, será verdade, não será verdade? E, sim, realmente esses processos que se passam com nós nos ajudam a compreender melhor esses processos. Bom, passando agora, saindo da minha experiência pessoal, essas perguntas. Eu tenho um processo, uma doença, eu tenho algo que é físico ou é algo espiritual? Nós somos seres físicos, estamos num corpo material com com nossas qualidades, nossa vitalidade, saúde e também com as nossas doenças, os nossos problemas da matéria. Somos seres emocionais com os nossos problemas e a nossa saúde emocional também. E também somos seres espirituais, temos uma alma e temos uma carga espiritual intrínseca a nós, que afeta todo esse conjunto ao mesmo tempo. É uma cadeia, é algo que não se pode separar. Não posso pegar o espírito e deixar, não, você já que não acredita, o teu espírito você vive. Não, não vai viver como ser humano, vai viver, né? Aliás, não vai viver, não há a alma o que é? A ânima, que anima um ser, a alma. Então, a espiritualidade é aquilo que anima um ser, é que dá essa vitalidade, é que dá o conceito de vida. Então, não dá para pegar no ser humano e desmembrar esses três fatores, físico, mental e espiritual. Fazem parte, é um todo. E quando você fala ou pergunta a saúde, a doença, ela é física, é mental, é psicológica ou é espiritual? Depende muito de caso para caso e é tudo. Você de repente, ou eu de repente, tem uma dor no coração. Vou ao médico. Vou ao médico, é o problema, tenho as artérias entupidas. Desentopo as artérias, fiquei bem. Então o que era? Era físico? Era físico. O problema é físico. O que causou o problema? A minha conduta alimentar. Então eu tenho que parar de comer certas gorduras ou seja o que for. Mas por que eu tenho essa conduta alimentar? Porque eu sofro de ansiedade. Por que eu sofro de ansiedade? Porque eu sou ansioso, porque eu sou uma pessoa revoltada com a vida. Então já tem a ver com algo espiritual. É algo espiritual que se formou nesta vida, é um karma, é um obsessor, aí já tem. Entende, pessoal? Não dá para desmembrar. Agora, o que não se pode ter atitude é assim, eu tenho uma doença de certeza espiritual, então não vou tratar o meu corpo. Não pode ser assim. Tudo tem uma ligação, passa para o corpo. Está no seu astral, está na sua aura, no seu perispírito, envolvendo você. Tudo que você tem físico está no seu perispírito. Tudo que você tem no seu perispírito está gerindo o seu corpo físico. Eu não tenho fisicamente o tumor fisicamente na hipófise, como órgão, mas eu tenho tumor no meu perispírito. Por quê? Foi um acordo espiritual, mas ele tem que estar lá para eu poder ter o sintoma. E espiritualmente, aquele tumor está irradiando o sintoma. E não posso deixar de ter tanto no corpo como no corpo astral ao mesmo tempo. Senão não tinha o sintoma, não tinha a doença. Isso é um caso normal? Não, é um caso raro. Mas está vendo como é tão complexo, não é? É uma engrenagem, né? E não dá para trocar só uma engrenagem. Repara, amanhã, repara, uma senhora, por exemplo, de 65 anos, teve um problema num rim, tem que trocar um rim. Precisa de um transplante. Um doador, um neto com 18 anos. Fazem o transplante, tiram o rim de 18 anos do neto e colocam naquela senhora que tem 65 anos. Rim ali, novinho em folha. Então ela tem um com 65 anos, um rim, está no seu estado, de 65 anos, e tem outro que tem 18 anos, que é do neto.
O ano que vem, ou daqui a 2 anos, que idade tem aquele rim? Vamos fazer assim, vamos fazer uma análise daquele rim que puseram nela daqui a 2 anos. A senhora tem 67 anos. O rim daqui a 2 anos tinha 18, tem 20. Que idade tem aquele rim? 67 ou 20? Pergunta interessante, não é? Se fizerem análise, ele tem 67 anos. Por quê? Porque o corpo daquela senhora, o corpo astral, não é o astral como costumamos dizer, né? O bem-estar, é a energia, vamos chamar assim, pronto, daquela senhora é de 67 anos. Ela não vai absorver o corpo dela, o rim de 19, de 20 anos. O rim é que vai absorver o corpo astral, o conjunto, aquela senhora de 67 anos. Isso não é espiritualidade, isto é medicina, é comprovado. Não é uma invenção. Então nós não somos eternos, né? Em termos de corpo. Temos um prazo de validade. Então não adianta, não podemos dizer só assim, um astral bacana, energia positiva, né? E você não vai ter doenças físicas. Nós temos um prazo de validade. Nós vamos nos degenerando. É claro que positividade, otimismo, o cuidado, o trato emocional, psicológico e espiritual vai manter você no seu prazo de validade mais saudável e até mesmo prolongar o seu prazo de validade. Obviamente, não é quem não morre antecipadamente por vários fatores de saúde, de descuidos, ou nasce num país desprovido, não é um país sem possibilidade de alimentação, um país com mortalidade infantil. Não dá para chegar num país onde as crianças não têm alimentação e querer falar só do espírito. Vocês sejam positivos, otimistas, que vão ter uma vida saudável. Não tem condição. Ele tem um corpo, gente. Então nós podemos desmembrar isso e é muito importante. Cada caso é um caso. E o que é muito importante, mais importante, é ver as origens. Teve um problema físico? Tem que ir ao médico, porque é físico. Mas o problema teve uma origem espiritual. Sim, teve origem espiritual, mas refletiu no seu corpo. Tem que ter um cuidado. É porque eu vejo muita gente, muito vídeo assim, eu nunca vou ao médico, eu trato assim. Eu acho ótimo. Os chás fazem bem, isto faz bem, certo? É ótimo. Mas a medicina está aqui, existe porque Deus quis, é porque ela faz falta também. Tomar comprimido só para dor de cabeça e não saber a origem, se é um trauma, se é um tumor, o que é, se é espiritual, se é os seus pensamentos recorrentes que estão fazendo a dor de cabeça, concordo, não pode. Você não pode tratar os sintomas, tem que tratar as causas. Mas você não pode denegrir, né, o comprometimento da medicina, do avanço, com outros fatores. Achar que é um crime a medicina. Porque eu vejo muita propaganda nesse sentido e é completamente errôneo. Não podemos ir do 8 para 80, nem vice-versa. Temos um corpo físico, temos que ter isso em mente. Tratá-lo com terapias holísticas, com o processo o mais natural possível, 100% de acordo. Mas fazer da medicina completamente como um bode expiatório também não vai de acordo com, pelo menos com o meu parecer. Você pode ser contrário ao meu parecer e tem todo o direito, né, de o ser. Mas se você tiver um tumor no cérebro, dificilmente você vai tratar com uma terapia holística. Pode tratar de não ter mais, ele não crescer, mudando pensamentos, vendo a sua espiritualidade, sabendo motivos espirituais. Mas lembrando, está no físico, você tem que tratar o seu físico. E a primeira coisa para você começar alguma coisa física, vamos tratar no físico, vou ao médico, tem aqui alguma coisa? Não tem, não aparece nada. Puxa, doutor, mas eu tenho uma dor enorme aqui no meu abdômen. Mas já fizemos todos os exames. Tudo. Não tem nada. Aí vai ao contrário. Aquela pessoa que é totalmente descrente. Que também não é correto. Se eu não tenho nada, a medicina diz que não dá, eu vou... Então a minha dor é só psicológico. Né? Mas não passa. Você tenta terapias holísticas,
Terapias holísticas que eu digo assim, como positividade, estar bem, porque eu considero que o meu pensamento influencia a minha saúde, os meus neuropeptídeos, a minha flora intestinal, isso tudo, vou cuidar desse aspecto, mas continua a dor. Aí você não quer acreditar que possa haver algo espiritual influenciando. Aí também é falta de esclarecimento, falta de consciência. Se a medicina não contribui, diz que você não tem nada, se a sua parte psíquica está bem e você não quer acreditar que algo espiritual possa ter aí vinculado, é tão errado como aquela pessoa que acha que a medicina não serve para nada. Tá vendo, gente? Então, não é só ir contra uma facção, só contra uma ideia. É como eu disse, não podemos desmembrar o ser humano do seu corpo material, psicológico, emocional e espiritual. Minha doença no coração foi psicológica? Não, gente, eu fiz exame, o meu coração estava inchado. Eu comecei a pensar positivo e saiu? Não, gente, diz que nunca teve. Nunca esteve inchado. Eu vou fazer um vídeo mostrando os exames, tá bom? Para quem às vezes seja relutante em acreditar. Então, tudo tem a ver, mas você não pode depreciar uma parte para estar com outra. Todos temos um prazo de validade e todos nós nascemos com karma para garantir que temos um prazo de validade. Por que tem que existir esse prazo de validade? Na matéria, no corpo físico. O espírito é eterno, mas é uma experiência aqui. Tem que ter um começo, um meio e um fim. Como é que se garante que tem um fim? Você vai passar desta para melhor, como se costuma dizer. Você nasce com karma, todos nós, um karma universal que é a respiração. Você não pode parar de respirar, porque você morre. Então você, para viver, tem que respirar. É necessário, completamente, é obrigatória a respiração. Só que a respiração, ao mesmo tempo que garante você viver, garante que você está envelhecendo, porque a respiração oxida os seus órgãos. Por isso que aquele rim do jovem vai envelhecer ao ritmo do outro. Porque vai você ver todas as toxinas, todo o seu complemento e o seu complexo espiritual para adquirir aquela idade que está correta, garantindo que você tem um prazo de validade neste mundo material. Então, quando você passa por um processo, uma doença, seja a mais simples, a mais complexa, que seja, vai ver, fisicamente eu tenho alguma coisa, vou tratar fisicamente, com o processo mais adequado. Segundo, existe mesmo físico, eu vou ver por que eventualmente eu tenho este problema físico. Foi uma má formação? É algo genético? Pode ser, pronto, já viu do que é? Não, é uma característica minha, é algo assim, uma má alimentação, um vício, eu estou condicionando a minha vida? Ótimo, vou mudar o vício. Qual é o passo a seguir? Eu vou ver por que eu tenho esse vício, por que eu tenho essa condição. É físico, está envolvido com algo assim inexplicável, ou tenho a dor, tenho tudo, mas a medicina não tem nada a me dizer. Vamos ver espiritualmente. Pode ser um karma, pode ser uma energia emanada, alguma coisa que você tem que aprender. Aliás, toda doença, toda dor traz uma consequência que nós precisamos aprender, contornar e moldar a nossa vida de outra forma. Porque ele está dando sempre um recado para nós, algo que nós precisamos aprender. E é sempre importante o aprendizado. E quando vem o aprendizado, mudamos a nossa vida, mudamos um hábito, mudamos um sentimento, uma maneira de ver o mundo e, principalmente, temos uma ligação espiritual que nos faz nos lembrar dessa parte espiritual que está envolvida sempre no processo da saúde. Não quer dizer que a cura seja só espiritual, não confunda. Mas o processo de aprendizagem, o processo de compreender aquilo espiritual que está ligado à nossa doença é importantíssimo e é a maneira de não cairmos outra vez e evitarmos outras doenças que tenham essa origem, seja kármica, seja da maneira de nós vermos o mundo, a maneira de evitarmos uma missão espiritual, uma missão de vida. Tudo isso tem influência na nossa saúde,
na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo, elucidado um pouquinho. Um vídeo feito assim, sem nenhum papel, sem nada, tudo espontaneamente. Acredito que ficou muita coisa para dizer, mas você tem a oportunidade de pôr aí nos seus comentários experiências de vocês, perguntas, questões, sugestões para os temas. E eu vou fazer outro vídeo que não é bem assim, mas que tem muito a ver assim com os casais. Perguntas: meu marido já não me ama? Meu marido não se interessa por mim? Tem outra? O amor acabou? Ou é algo espiritual? Ou é algo físico? Daqui a pouquinho também você vai ter acesso a esse vídeo. Grande beijo no coração, gratidão e até a próxima.